Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 102 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é administrador e consultor de empresas, sócio fundador da EKS Advisory, especialista em avaliações de empresas, fusões e aquisições e em finanças corporativas. Formado em administração pelo Mackenzie em São Paulo e com MBA em finanças pelo INSPER, sua trajetória profissional na administração sempre esteve ligada ao ambiente corporativo, analisando números, valores e oportunidades. Por 18 anos, o nosso entrevistado trabalhou numa das maiores consultorias do mundo, a Deloitte, onde começou fazendo auditoria e aos poucos foi aprendendo sobre novas áreas de negócios. Dentro da própria empresa, ele acabou migrando para a área de fusões e aquisições, onde se consolidou como consultor especialista nessa área, na qual segue até hoje. Sempre muito atencioso e tranquilo, durante a nossa conversa ele contou como foi o início da sua carreira na administração, explicou em detalhes como é o trabalho de um profissional que atua na área de fusões e aquisições, explicou sobre como é o processo de compra e venda de uma empresa e, como não poderia deixar de ser, contou sobre a sua empresa, a EKS Advisory. E é com muita alegria, já com várias planilhas de Excel abertas na tela, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Murilo Ernesax Rodrigues. O Murilo, o pai da Helena e da Bebel, o marido da Babi, meu amigo, grande corintiano, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Murilo Ernesax Rodrigues. Tudo bem com você, Murilo? Tudo bem, Paulão? Quanto tempo, meu amigo? Como é que você tá? Muito tempo, muito bem, graças a Deus. Murilo, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Murilo, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 28 de junho de 2022. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Paulão. É um prazer bater esse papo com você. Eu tô em São Paulo, capital, na minha casa, mais especificamente. É, isso aí. Murilo, o seu sobrenome do meio, Ernesax, certo? Eu falei certo? Qual que é a Sim, origem senhor. do sobrenome? Que eu sempre tive curiosidade de te perguntar. Ele é estoniano. Meu avô materno nasceu na fronteira ali da Estônia com a Rússia e bem novinho já veio para cá, né?
Olha só, e você chegou a já visitou lá essa região, alguma Não, coisa? eu não. Minha mãe foi algum tempo atrás, ali foi, visitou alguns parentes, que tem parente na Estônia, tem parente na Rússia, e alguns parentes também já vieram algumas vezes aqui para o Brasil, a gente conheceu eles. Olha só, e seu avô eslovênio, Estoniano, estoniano. estoniano, desculpa, ele ainda é vivo? Ele, Não, ele morreu. Todos meus avós já morreram, né? Ele morreu brasileiro, né? Que ele acabou se naturalizando ali, na década de 80, mais ou menos, ali, ele se naturalizou brasileiro. e ele nunca retornou ao país, ou ele chegou aí? Putz, quase certeza que não. Até porque até 89, 90 ali era a União Soviética, né? Ah, Porque as repúblicas, as três repúblicas ali faziam parte da União Soviética, depois elas se tornaram independentes em 90, ou 89, 90, não sei certo. isso, entendi. Então acabou que ele nunca mais. Não, nunca mais voltou. E na casa da sua mãe tinha muita influência, assim, ou não? Cara, tinha e não tinha sempre assim. Os quatro avós, são todos têm uma origem, né? Então, esse avô estoniano, ele era casado com uma filha de portugueses, né? Já nascida aqui no Brasil, e por parte de pai era um espanhol e casado com uma austríaca, né? Assim, influência estoniana, assim, não tinha nada, não tinha costumes estonianos, assim, já Uhum. tudo bem abrasileirado. Tinha alguma outra coisa, você sempre acaba tendo, às vezes na Aham. culinária, às vezes alguma coisa nesse sentido, mas não tinha assim, aquelas grandes. Até porque a colônia praticamente não existe, né? Então não tinha aquela relação de frequentar festas da colônia ou ter tipo assim. Eu não peguei Uhum. isso, não sei se minha mãe teve, que a família do meu avô, essa família específica, Hermesax, ela no Brasil só tinha eles, né? Com esse sobrenome. Tanto é que agora, quando ele morreu, só ficou minha mãe e depois só ficávamos nós três, eu e meus irmãos. Então Ah. não, ele tinha ali, o meu avô tinha os parentes, tinha a mãe dele, tinha alguns primos, alguma coisa. Acho que até alguns estavam em Minas Gerais, não sei exatamente que cidade, mas era uma família muito pequena, aquela família que veio um monte de gente, um monte de primo, um monte de coisa. Então Uhum. essa parte aí era bem restrita. Ah, Mas eu tenho legal. curiosidade de ir para lá, quem sabe ainda vou visitar aquele pedaço ali. A poeira tem que baixar um pouquinho ali naquela região também, né? Agora não está na hora, né? Agora Agora não não tá está na na hora. hora. Ah, mas interessante saber. Murilo, eu também quero caminhar aqui nossa conversa para você contar um pouco do seu trabalho profissional, né? Você tem uma carreira na área da administração, né? Consultoria, auditoria, na área financeira também. Eu queria que você compartilhasse, relembrasse um pouquinho do início da sua carreira e contasse assim. Como é que tem alguém que te influenciou para começar a trabalhar nessa área? Tem alguém da sua família que também vem dessa área da administração? O que você pode contar um pouco sobre a decisão de seguir a carreira nessa área da administração, da consultoria, enfim? Cara, na verdade, sim, a escolha por fazer a faculdade de administração, ela não teve nenhuma grande influência, eu não fui influenciado por ninguém especificamente. Foi uma decisão meio aleatória, aquela coisa que você ainda está. Acho que a gente é muito novo, né, quando a gente decide essa decisão da carreira a seguir, porque, na verdade, a carreira se desenvolve num espaço de tempo muito maior do que essa decisão que você já viveu até lá, né? Mas ali foi mais uma escolha, vamos fazer essa faculdade e acabei entrando, fazendo a faculdade e então não teve assim ninguém que não tive uma referência dentro da família. Meu pai não é administrador, minha mãe também não. Minha mãe era professora, meu pai era físico nuclear, ou seja, não tinha nada muito ligado a isso. Meu irmão mais velho fez administração, meu outro irmão fez arquitetura, assim, mas nunca foi algo
um padrão de comportamento. Foi mais um caminho daqueles vários que eu podia ter seguido e sem muita referência ali na hora, a gente escolheu, foi meio que ao acaso, digamos Mas assim. você devia ser bom aluno em exatas, assim, na escola. Devia ter alguma aptidão aí para os números, hein? Cara, não, bom aluno eu sempre fui, assim, bom aluno, assim, sempre fui um aluno normal, assim, nunca dei muito trabalho na escola, sempre fui meio quietinho. Mas foi assim, foi uma decisão, do que eu tenho que fazer, vamos fazer administração, que é meio genérico, né? Depois talvez a gente encaminhe para outro lugar. Mas daí, a decisão tomada, fiz a faculdade, gostei e segui nessa profissão, estou nela até hoje, né? Murilo, eu sei que você trabalhou durante muitos anos numa grande empresa de consultoria, né, de auditoria, e aí acho que queria que você contasse um pouquinho, foi a partir dessa vivência no mundo corporativo que você começou também, como você disse, né, desenhar a sua carreira, né, que você entrou na faculdade e tudo, e de repente começou a fazer o desenho da sua carreira conforme, né, você foi trabalhando e foi conhecendo o mercado. O que você podia contar um pouquinho, que eu queria aqui compartilhar com os ouvintes um pouco do seu conhecimento, que você compartilhasse com os ouvintes um pouco do seu conhecimento nessa área de administração, de consultoria, de auditoria, que aqui os jornalistas aqui de plantão, o jornalista aqui de plantão, sempre precisa aprender alguma coisa a mais nessa área aí. Não, legal. Cara, eu trabalhei, minha carreira, ela profissional, ela começa, assim, mais especificamente, tive alguns estágios, alguns outros trabalhos antes, mas em 2000, né? Na verdade, eu tinha saído de um emprego anterior e tinha acabado de terminar também a faculdade, estava prestando em alguns processos seletivos, diversos também, uma coisa meio bem aberta, assim, sem focar muito numa área ou numa instituição ou num tipo de instituição, e acabei entrando nesse processo, foi um dos primeiros processos que eu fiz e já entrei e acabei entrando na Deloitte como trainee de auditoria ali no meio do ano 2000, em agosto de 2000. Comecei ali na carreira de auditor, mas logo de cara foi algo que eu não achei muito interessante. Assim, tive pessoas que me ensinaram muito, foi uma grande escola, mas logo de cara eu já identifiquei que ali não era a carreira que eu gostaria de seguir nessa área específica de auditoria. Aprendi muito, fiquei cerca de 3 a 4 anos ali, aprendi muito, foi uma porta de entrada muito importante para o desenvolvimento da minha carreira. E daí, assim, decisões que a gente toma, em vez de eu sair para uma outra empresa, eu procurei, naquele momento, achar dentro da empresa que eu estava, por ser uma empresa que tem várias áreas de atuação, como uma empresa de consultoria, eu me movimentei internamente. Então, eu sabendo que não queria permanecer na área de auditoria por mais tempo, eu me movimentei internamente, eu pedi para mudar de área, acabei me transferindo para uma área de finanças corporativas, daí uma área já mais mais dinâmica, né? Acho que não é essa a palavra, mas com outro perfil de atuação. Uhum. E dentro dessa área de finanças corporativas, mais especificamente, eu entrei na área de avaliação de empresas, né? Então, ali a gente tive a oportunidade também de me relacionar com ótimos profissionais, ótimas pessoas que me acolheram e me ensinaram muito, porque era uma área que realmente eu não tinha domínio, né? Tive uma escola muito boa na auditoria, em termos de conhecimentos contábeis, conhecimentos de controles internos, e mesmo conhecimento corporativo, né? O primeiro emprego de verdade numa grande empresa, tendo como clientes grandes empresas. Eu trabalhava mais especificamente no sistema financeiro, então trabalhando e auditando grandes bancos aí brasileiros, grandes empresas do sistema financeiro. Tudo isso foi uma grande escola. Fui para a área de avaliação, de valuation. Também tive ótimos, digamos, professores, né, que me apoiaram, me ensinaram
e dentro dessa área fui me interessando cada vez mais por essa, aí sim, por essa vertical, por esse tipo de trabalho, que é o trabalho em finanças corporativas, ou seja, em finanças não controles internos, não tesouraria, mas sim numa análise mais específica e mais consultiva mesmo. Dentro dessa área de valuation, eu fiquei mais alguns anos, fiquei cerca de 2 anos e pouco, e na área de Financial Advisor, que era o nome da área da Deloitte, existia a área de M&A Advisor, que era composta por dois executivos, um sócio e um diretor, e eles me convidaram. Eu fiz um trabalho específico para eles, um projeto específico que eles precisavam de gente e me chamaram para fazer esse trabalho, né? Fui convocado para fazer esse trabalho. Ao término desse trabalho, eles me convidaram para fazer parte especificamente do time de M&A, que era um time que estava nascendo, um time que ainda era pequeno em termos de pessoas, né? Eram 2 pessoas bastante experientes já, bastante experimentadas e muito competentes, e eles me chamaram. Então eu comecei a fazer parte dessa equipe em 2006, se eu não me engano. E daí, isso sempre sim, lá na mesma empresa, na Deloitte? Sempre na Deloitte, mudando de área, uma por vontade própria e outra porque eu recebi esse convite e acabei aceitando, de novo, entendendo que era uma mudança para uma área ainda mais, eu vou usar o mesmo termo aqui, talvez não seja mais correto, ainda mais dinâmica ou ainda mais... desafiador, poderia falar? Desafiadora talvez seja até uma palavra forte, mas com uma característica um pouco diferente de simplesmente ter a metodologia ou um pouco menos pragmática, né? Talvez essa seja a melhor palavra. Um pouco menos pragmática, muito menos pragmática que a própria auditoria, porque é uma profissão muito regulada, muito regulamentada, né? Que você tem que ser uma pessoa com uma capacidade técnica muito elevada. Na parte de valuation, você também tem que ter uma alta capacidade técnica, ter essa parte também, dependendo do tipo de avaliação que você faz, de qual destinação, também é algo muito regulado, muito regulamentado. E na parte de M&A, por ser uma função ou uma condição mais negocial, você tem um pouco menos desse pragmatismo. Não que você não tenha que seguir procedimentos, processos, ritmos e uma série de outros protocolos, protocolos, mas é algo um pouco menos pragmático. Acho que essa é uma palavra melhor do que a anterior. E lá fiquei, né? Então, assim, daí basicamente esse movimento de, em vez de sair para o mercado, eu me movimentei internamente e fiquei nessa área de 2005 até 2018, 2006 até 2018. Né? Quer dizer, foi onde você ficou a maior parte do tempo na empresa, você ficou na área de M&A, assim? Sim, foi basicamente 14, 15 anos aí dentro dessa área. De novo, com pessoas, assim, esses 2 profissionais, um deles ainda está lá, o outro se aposentou, 2 profissionais muito, muito sérios, muito competentes, muito experientes, e que também cheguei numa área que eu pouco conhecia muito de ouvir falar, existe um certo, às vezes, para quem não, acho que não está no dia a dia, existe um certo glamour ali do que é M&A, do que são fusões e aquisições, etc. Então cheguei numa área que eu não conhecia na prática e eles me apoiaram muito, me ensinaram muito e lá fiquei por esse tempo todo aí.
Murilo, e aí eu quero exatamente saber o seguinte: explica para mim e para os nossos ouvintes aqui o que é o M&A. Assim, é um termo em inglês, né? Mas o que você podia traduzir para a gente? É um termo que para as pessoas da administração, da área da consultoria, é um termo comum, né? Mas para o leigo como eu e algum ouvinte que também não conhece, o que você podia explicar sobre como é o trabalho de um profissional de M&A e de uma empresa que atua nessa área de fusões e aquisições, assim? Bom, vamos lá. O M&A uma abreviação, uma sigla de Merger and Acquisitions, que é exatamente fusões e aquisições, né? E você, dentro dessa sigla, né, dentro dessa nomenclatura, você pode embarcar aí uma série de atividades, né, que são correlatas. Tá? Mas, basicamente, vou resumir para depois a gente entrar aí nos pormenores. Basicamente, um projeto de M&A, em vez de falar do profissional, vamos falar de um projeto de M&A. Né? O que leva uma empresa, um executivo ou um dono de empresa iniciar um projeto de M&A? Em geral, o projeto de M&A significa que uma empresa vai ser vendida por outra e uma empresa vai comprar a outra. Tá? Basicamente é esse o resumo do resumo do resumo. Daí existem uma série de outras situações aí que pode ser realmente uma compra, pode ser uma troca de ações, pode ser uma fusão, pode ser uma joint venture. Daí existem uma série de modelos e mecanismos que podem ser adotados, e aí depende de cada circunstância, de cada necessidade, de cada objetivo. Mas, assim, de novo, o resumo do resumo que M&A é uma compra e venda de empresas entre empresas ou em fundo de investimento que compra uma empresa, e essa compra pode ser total ou pode ser uma compra de uma participação societária. Né? Para a gente deixar um pouco mais específico o que é um projeto de M&A, a gente pode separar também um pouco de algumas coisas que a gente vê e a gente acompanha, todos nós aqui, que são essas operações um pouco não, são operações que se desenrolam às vezes em ambiente de bolsa de valores ou que são operações que se desenrolam entre empresas muito grandes, onde existe uma negociação direta ali, muitas vezes apoiada assim por um grande banco de investimento, por um grande outra grande instituição que apoia os executivos nesses movimentos estratégicos entre grandes corporações. Aí a gente tem uma série de exemplos para dar. Se a gente for para o M&A, que é onde eu atuo e talvez onde a gente tenha um maior movimento, e essas, só para deixar claro, essas operações de bolsa, essas operações entre grandes corporações também são operações de M&A, então se a gente pega, só para depois ninguém falar que eu estou falando muita besteira, só um pouquinho, você pega qualquer, obviamente, lista de operações de fusões e aquisições, rankings, etc., você vai ver as grandes operações lá no topo, em termos de volume, em termos de dar um chamariz à atividade. Mas vamos falar um pouco do M&A mais do dia a dia, mais daquela empresa que, por inúmeros motivos, tenha interesse em vender uma participação. Né? Que muitas vezes isso acontece assim, que uma empresa ela chega num patamar num estágio dela que ou ela compra para crescer ou ela vende também para crescer também ou para, enfim, existe um pouco assim, chega num momento que uma corporação ela precisa dar esse passo, né? Ou de compra ou de venda. Ou estou errado? Exatamente isso. Não, exatamente. Acho que é um momento de decisão, é um movimento natural. A gente pegando o ciclo de vida de uma empresa, existem até gráficos aí, você pega os livros de M&A e até as propostas de empresas de M&A, geralmente elas embarcam esse gráfico aí que é bem conhecido. Né? O ciclo de vida de uma empresa, ela começa, se desenvolve, cresce, chega à sua maturidade, chega ao seu ápice, e depois ela tem alguns caminhos. Né? Então, pegando ali o empreendedor que fundou a sua empresa, seja com recursos próprios, seja com recursos de terceiros, aí já às vezes é até um M&A, né? A gente fala muito a gente vê muito empresas que nascem fruto de financiamento de amigos, de família, ou
de investidores anjo, de venture capital, etc. Ou seja, isso já são operações de M&A, ou seja, esses investidores aplicam seus recursos, muitas vezes, em troca de participação, ou em troca de uma participação futura. Tudo isso acaba entrando nesse grande arcabouço que é uma operação de fusão e aquisição. Mas a empresa nasce, ela cresce, e para crescer também já é um movimento que às vezes a gente não percebe, mas às vezes aquele empreendedor começa a crescer. Para crescer, ele compra uma outra empresa menor que ele, ou que tem um produto similar, ou que tem um produto inovador que ele quer colocar no portfólio dele, ou ele compra um concorrente de uma outra região. Tudo isso são processos de M&A, né? que às vezes não estão no radar nem da mídia, nem dos prestadores de serviço de M&A, mas são movimentos de compra e venda de empresas, né? Mas chega uma hora que, geralmente, essa empresa ela tem alguns caminhos a serem tomados. Ou ela está num patamar que ela pode, por exemplo, abrir seu capital em bolsa, né? Ou seja, ela se profissionaliza de uma forma total, em geral, se ainda estiver aquele sócio fundador sendo sócio majoritário, ele pode abrir mão do controle ou não, mas ele oferece a sua empresa ao mercado de capitais. Esse é um movimento, né? Ou seja, que traz liquidez para o fundador ou para os sócios, pode resolver problemas ou questões de sucessão, de profissionalização e assim por diante. Pode ser que essa empresa, ao invés de abrir capital, ela se financie através de terceiros, de bancos ou de outras condições, e ela passe a comprar também empresas para continuar crescendo. Não que a empresa que abre capital não compre, muito pelo contrário, muitas vezes essas empresas que abrem capital, fazem seus IPOs, boa parte desses recursos que entram na empresa são utilizados para fazer consolidação. Esse é um dos maiores movimentos, um dos maiores movimentadores, né? Não sei se existe essa palavra, de operações de M&A, que são empresas que se capitalizam através de abertura de capital e compram outras, consolidando o mercado. Isso a gente vê aí com bastante frequência. Mas voltando pelas opções, ou ela se financia de alguma forma com recursos próprios ou de terceiros para crescer através de aquisições, ou ela se mantém crescendo através das suas próprias operações, criando fortalezas, criando uma estrutura muito forte para preservar mercado, continuar ganhando mercado. Se você não ganhar mercado... Até para não ser engolido por a concorrente que vai estar multiplicando ali, né? Porque exatamente. É um ganho de escala, né? Ele vai virando um volume que vai chegando uma hora que é quase que inevitável, né? Assim. E a empresa, assim, se ela não consegue continuar ganhando share, ou continuar ganhando espaço, ela vai ficando menor, porque o mercado está crescendo, né? E tem, às vezes, uma solução. O M&A pode ser uma solução para isso. Às vezes o empresário não tem um sucessor, ou a sucessão natural ela não quer assumir a empresa, ou seja, falando assim, bastante desse perfil, que é um perfil que movimenta muito o M&A, que daí sim é onde é o meu foco de atuação, e desde sempre, que são essas empresas, digamos, empresas familiares, empresas de dono, empresas daquele empreendedor que está num patamar que ele toma algumas decisões. Não tem sucessão, ou mesmo que tenha, ele não quer, ou os familiares não querem, ou ele quer simplesmente dar liquidez para aquilo que ele construiu em 20, 30, 40, 50 anos, ou seja, meio que cansou ou quer diminuir o seu risco, então ele quer vender uma parte, quer dessa parte dar um pouco de liquidez para ele, às vezes para a família, diminuir o risco entrando um sócio, como por exemplo um fundo de investimento, que vai também dar uma robustez à gestão e assim por diante. Ou muitas vezes também ele está cansado, né? Ele simplesmente quer vender a empresa. E, por outro lado, para as empresas que querem comprar isso, geralmente elas querem consolidar um mercado, querem crescer através de aquisições, querem conquistar um espaço que elas não têm, porque existe uma concorrência muito forte e ela, através de uma aquisição, ela pode equalizar esse ponto, e assim por diante. Ou seja, as motivações para uma fusão-aquisição, para um projeto de fusão-aquisição, são inúmeras, né? Tanto de um lado do comprador quanto do lado do vendedor.
né? Então, basicamente, o M&A nada mais é do que uma operação onde se compra e se vende uma participação societária. Então, Ô Murilo, bom, você sabe que eu gosto muito de aviação, eu acompanho essa indústria da aviação há muitos anos, e esses termos, fusão, aquisição, como é que a joint venture, são termos que eu aprendi até no mercado na indústria da aviação. E amigos, consultores de aviação dizem que daqui 20 anos só vão existir, na verdade, 20 empresas de aviação no mundo, porque elas vão absorver todas as outras para esse ganho de escala, porque ela, como uma gigante, também precisa ela precisa ser cada vez maior para se manter também, né, na própria operação, no volume, tudo, e na capilaridade, tudo, né? Então, assim, eu acho que o exemplo da indústria da aviação ilustra muito, assim, do que a gente vê. A própria TAM, que juntou com a LAN, porque senão ela não ia mais existir, não ia existir nem mais a LAN, nem mais a TAM, né? Um exemplo. E são movimentos estruturais não só no mundo da aviação, e a gente pega historicamente, isso acontece, né? A gente sempre faz um recorte do nosso tempo, mas isso já aconteceu lá atrás, e você vê, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, e assim por diante, você vê junções aí entre empresas, junções ou fusões mais amigáveis, outras nem tanto, e assim por diante. Mas isso é normal em vários setores. Você pega setor de alimentos, né? Alimentos industrializados. A Você Sadia e a Perdigão, né? Não é o é, caso? é o caso de duas empresas que se juntaram, mas você pegar as grandes corporações do setor de alimentos, principalmente de alimentos industrializados, ou mesmo não industrializados, você vê ali que tem algumas grandes empresas multinacionais que controlam ou que são donas, né, da maioria das marcas que a gente tem na nossa geladeira, na nossa despensa, né? Que em geral, né, e daí que entra nesse processo, foram marcas que foram criadas por um empreendedor, por um empresário, que atingiram um patamar, e que esse patamar acabou sendo objeto de uma opção de compra, aí, de um interesse de compra por uma outra grande corporação maior, ou nem sempre elas são maiores. A gente tem, às vezes, essa ideia de que o maior compra o menor, mas, às vezes, as estratégias e os modelos de operação permitem que empresas de tamanhos similares comprem umas às outras, e às vezes até empresas menores comprem outras maiores, aí, porque vocês têm modelos econômicos, modelos financeiros que permitem isso. Mas você faz uma pesquisa rápida e você vai ver que existem algumas poucas grandes empresas que acabam consolidando. Isso não só em alimentos, a gente vê bebidas, né? Cerveja, né? Não vamos falar de algo que a gente consome, né? A gente gosta. Você pega, assim, hoje algumas empresas controlam basicamente todas as grandes marcas de cerveja do mundo. E antes, né, o seu processo natural, essas marcas nascem, crescem, atingem seu nível de maturidade, daí o que acontece? Ou ela começa a comprar alguém, né? Vão vir aqui para o Brasil, você teve a Brahma e a Antártica, a Skol, elas cresceram, etc, etc. E daí a gente sabe o que aconteceu. E daí a Ambev, daí a Embev acabou se tornando a maior empresa de bebidas do mundo, de cerveja do mundo. Daí você tem a Heineken, por outro lado, se defendendo também, adquirindo, tentando aumentar portfólio. Então, é um jogo que vai acontecendo. E o que talvez seja mais interessante é que, ainda que ele seja um mercado muito consolidado, né, somente esses mais de bens de consumo, sempre vão existir, vão nascer marcas novas, sempre vão existir movimentos cíclicos. E voltando para a cerveja também, a gente ficou anos e anos e anos com meia dúzia de cerveja nas prateleiras ali, de repente começou a ter cerveja artesanal em todo lugar, e mesmo essas cervejas artesanais já estão sob o controle das grandes indústrias, e daí surgem outras cervejas artesanais, e assim vai,
assim o mundo acaba não parando, né? E tem as empresas que também que são criadas para serem compradas também, né? Principalmente na área de tecnologia, né? São as startups, é isso? Estou certo? Que elas Acho que assim, eu acho que bom, eu não posso falar do passado porque não estive lá, mas a gente vê que muitas empresas, e não só empresas de tecnologia, muitas empresas de vários setores nascem da mão de empreendedores com o objetivo de serem vendidas ou de receberem um aporte de um fundo de investimento ou de uma empresa maior para impulsionar seu crescimento ou para simplesmente gerar riqueza aí ao empreendedor. Isso, de certa forma, é interessante, porque você tinha até bem pouco tempo atrás, eu lembro que a gente fez uma pesquisa dessa na própria Deloitte há um bom tempo, então não vou nem saber precisar o ano, mas essas pesquisas existem aí feitas por inúmeras empresas de consultoria, por bancos, etc. Muitas vezes uma operação de M&A não dava certo porque a empresa a ser vendida, a empresa que estava sendo vendida, ela não estava preparada para ser comprada por uma grande corporação. Por questão de governança, né? Vamos entrar aqui nas tecnicidades, mas porque, em geral, essas empresas maiores têm níveis ou exigências, né, de governança um pouco maiores, por questões de órgãos reguladores, bolsa e etc. E, às vezes, as empresas menores elas não tinham esse nível de governança e acabava sendo uma operação frustrada porque a empresa compradora não conseguia as aprovações internas dos seus conselhos fiscais, conselhos consultivos ali que aprovassem. Quando você diz isso, que elas não estavam preparadas porque elas não estavam auditadas, elas não tinham valuation, elas não tinham as suas finanças corporativas alinhadas ao que o investidor precisa da informação para poder fazer a compra com segurança. É isso, porque também o que eu entendi, Murilo, do M&A, que você reúne tem que acessar todas as ferramentas da auditoria, das finanças corporativas, da avaliação, e fazer e a parte legal também, né? Porque isso tudo é regido, né, pela CVM, pelos órgãos, né, antitrust, né? Tô certo, tô falando certo. Não, é por aí. Acho que É isso aí entra, mesmo. aí até dando um pouco de exemplo de como que é um processo desse. Vamos pegar como exemplo uma empresa que queira ser vendida ou esteja sendo objeto de assédio de algum investidor, né? Quanto mais preparada ela estiver, e preparada é um termo amplo, tá? Porque você pode embarcar tudo isso que você falou e ainda assim ela não estar, ou você pode tirar uma série de aspectos dessa e ela também estar, ou poder ser vendida. Mas vamos falar um pouco do mundo mais perfeito, né? Ou seja, o que eu costumo falar até para clientes e dentro até do meu processo de prospecção, de busca por clientes, assim, a minha atuação ela é muito voltada para a venda de empresas, né? Para assessorar este empreendedor, este empresário que busca, através da venda, algum tipo de solução, de alternativa para alguma questão que ele possa ter desenvolvido. Então, assim, quanto mais organizada, preparada a empresa estiver, teoricamente, ela vai ter um processo de venda melhor. E daí, melhor, você pode traduzir isso em valor de venda, em condições do pós-venda, em eventuais ajustes de preço, em eventuais garantias que esse vendedor tenha que dar e assim por diante. E daí, voltando na sua pergunta anterior, isso é uma coisa também, porque as empresas, os movimentos de M&A, eles acabam tornando ou fazendo com que os empresários observem que estar preparado para este processo, né, ou para um eventual processo, muitas vezes ele não está querendo vender, não está esperando em vender e ele é assediado, né, por algum investidor, porque a empresa dele tem ali algum nível de interesse do investidor.
Então, assim, o M&A ter se tornado mais famoso, digamos assim, fez com que os empresários olhassem para isso, para essa questão interna de governança, de controles. Não digo auditoria, porque assim, não é uma exigência para todas as empresas serem auditadas, e muitas não o são. Então, né, você ter ou não ter uma auditoria que te faz estar obrigatoriamente pronto, né? Uhum. Mas, obviamente, que é um enorme facilitador, um enorme temos uma marca de qualidade para a empresa que é auditada, vamos simplificar assim. Então, todas essas etapas que você falou fazem parte do processo de preparação. Então, avaliar se a empresa está pronta para ser vendida, ou minimamente pronta para ser vendida, fazer um valuation, fazer uma avaliação do negócio para ter a expectativa de valor, ou para nortear as expectativas de valor, fazer todo um processo de compilação de informações que são necessárias para que o investidor possa também fazer a avaliação dele, né? Você pretende que ele avalie a sua empresa da melhor forma possível, então você precisa preparar esse pacote de informação para que ele te avalie da melhor forma possível, né? Porque é isso que é o seu objetivo final. E você também precisa ter esse suporte legal, esse suporte de assessores legais para preparar o seu contrato de compra e venda, que é um contrato muito importante, um contrato que traduz tudo aquilo que foi preparado, negociado e condicionado, pega tudo isso que muitas vezes está apalavrado e transforma isso num documento final de compra e venda, que vai reger, inclusive, a vida, né, das partes no pós-venda, né? Mesmo que aquele... Muitas vezes o empresário também acha que vendendo toda a empresa, ele vai ter uma liberdade total porque já se livrou, né? Não é assim, né? Porque você tem condições que permanecem no pós-venda, né? Condições que eu falei, de garantia, de potenciais contingências que podem aparecer, e uma série de outras questões que podem aparecer aí no meio do caminho. Então, todo esse arcabouço ele tem que ser construído muito bem, para que realmente a venda não se transforme num problema no pós-venda, né? Para que a venda seja bem sucedida, para que a venda seja feita dentro dos melhores valores possíveis, das melhores condições. Isso vale também para o outro lado, para a compra, né? Então, para o outro lado, você precisa avaliar muito bem a empresa que você vai comprar, tentar identificar esses riscos, ver se esses riscos que você identifica são mitigáveis, né? Ou se eles são riscos que podem ser controlados, e ter, de novo, um bom assessor legal, que pode ser o assessor externo ou interno, para construir um bom contrato de compra e venda também, que te preserve justamente disso, de algum problema que você não identificou, de algum problema que vai surgir, que as partes estejam satisfeitas e saibam que o pós-venda tem ali um desenho do que pode e o que não pode acontecer, e ninguém seja pego de surpresa, ou que possa, o ideal, né, que não precise ir para uma arbitragem, ou que não precise ir para uma disputa judicial, o que acontece, infelizmente, e não é culpa de um lado ou de outro, às vezes as coisas simplesmente acontecem. Mas quanto mais preparado, e não só falando de assessores, né, quanto mais realmente esse processo seja muito bem planejado estrategicamente, com os profissionais adequados de todos os lados, a tendência é que seja um processo bem sucedido e que traga a satisfação necessária para todos os lados. Nossa, ó, Murilo, que aula, hein? Que aula, legal demais. Eu sempre fico curioso também em entender essa questão do valuation, porque é o seguinte, como é que a pessoa, a que está vendendo, por exemplo, uma empresa, o cara tem uma rede de supermercados, 6 lojas, pontos excelentes, etc., e na cabeça dele vale 100. Mas um possível comprador falou, não, eu pago 30. Como é nesse processo todo que você, no caso, de repente, representando o vendedor, vai provar por A mais B que de fato vale 100, ou demonstrar para a pessoa falar, ó,
ou pode ser até mais do que aquilo. Enfim, chegar nesses números aí deve ser um desafio gigante, né? Assim, nessa negociação aí, se é 100, se é 200, se não está nem chutando para mais, nem para menos, né? Cara, assim, existem métricas de avaliação, existem conceitos, metodologias que são aplicados para você avaliar uma empresa, né? Uma empresa operacional, digamos assim. Como existem métodos para avaliar todos os ativos aí que existem, todos os bens que existem, cada um tem a sua metodologia. Então, avaliar empresas, existem métodos que você usa para métodos assim, mundialmente reconhecidos como os melhores, então acho que não é o caso de a gente entrar aqui nas especificidades, mas por isso que também é importante se fazer um valuation para que você tenha dentro desse planejamento por exemplo, de venda, né? A gente está falando mais do lado do vendedor aqui, você tem uma perspectiva de quanto que vale o seu negócio em termos dentro de uma metodologia mundialmente usada. Ainda que exista essa metodologia, né, que assim, não existe muito segredo, vou falar isso, os avaliadores vão ficar bravos, assim, mas não existe muito segredo que eu digo. Em cima da metodologia, né, o conceito, construir um modelo econômico-financeiro, construir uma avaliação, existe uma série de desafios, mas assim, o conceito, né, a fórmula matemática, o conceito matemático, ele é conhecido que é basicamente um fluxo de caixa a valor presente, né, mais aceito e mais usual. Mas mesmo assim, se eu fizer uma avaliação e você fizer outra, muito provavelmente a gente vai chegar em dois valores diferentes. Espero que a gente não chegue em dois valores muito diferentes, né? Desde que a gente tenha ali alguns conceitos também que são importantes, né? Acesso às informações, acesso a conhecimento sobre a metodologia, etc. Se você tem duas partes fazendo avaliação sobre o mesmo ativo, tendo acesso às mesmas informações ou tendo o mesmo conhecimento, em geral, aplicando-se a metodologia, você vai chegar em valores muito próximos. Perfeito, perfeito. Aí entra a subjetividade, né? Que daí entra também o papel de um projeto de M&A e de um projeto de compra e venda. Uma coisa é você avaliar no papel, avaliar na planilha, avaliar dentro dessa metodologia. Outra é, dentro desse plano estratégico de se vender ou de se comprar, como usar essa avaliação nada mais é que uma referência, né? Porque existe uma série de outros aspectos negociais que podem fazer você valer mais ou valer menos, ou podem fazer você pagar mais ou pagar menos por aquele ativo. Interesse, desinteresse, é mais estratégico, é menos estratégico, talvez tenha mais riscos desses que a gente falou, né, de potenciais contingências, potenciais riscos que às vezes não são capturados pelas metodologias de avaliação, então são mais subjetivos, e por aí vai. Então, você falou, um supermercado que você avalia por 100 e é vendido por 30, que você deu uma distância muito grande, né? Mas isso faz parte do processo, faz parte de aspectos negociais e daí, assim, questões exatamente de estratégia de negociação e muitas vezes também de dar aqui o encontro mais perfeito possível, né, entre o comprador e o vendedor serem dois personagens, aí duas partes que compactuam dos interesses que fazem com que aquele ativo tenha uma avaliação melhor, né? Esse também é o sonho de todo mundo, né? Você encontrar o comprador perfeito, aquele que vai pagar o melhor prêmio porque ele tem mais, por vários motivos, tem mais interesse em pagar o melhor prêmio por aquele ativo, né? E existe esse cenário, Murilo? Você já viveu alguma experiência? Não precisa, claro, entrar em nomes específicos, mas já teve aquele cenário ou de compra ou de venda assim que realmente casou assim para os dois lados da forma como, vamos dizer, a melhor prática de mercado sugere, assim? Cara, sim, dentro de um cenário onde você está fazendo uma operação dessa por seu planejamento, digamos assim, eu não vou me esquivar da pergunta, mas eu vou tentar responder de uma forma um pouco mais ampla. Tá?
Porque assim, eu acho realmente importante, principalmente, de novo, a gente está falando mais do vendedor, o vendedor ter isso como, assim, eu vou para um processo de venda porque eu quero isso, isso, isso. Né? Ou seja, eu sei porque eu estou entrando, não é porque é moda, não é porque eu Aham. quero ganhar dinheiro, não é porque eu estou ferrado e minha empresa está afundando, eu vou vender o que dá. Assim, não, faz parte de um planejamento desse, da curva, né, da empresa. É uma decisão, quando eu cheguei naquele momento, é uma decisão que eu quero tomar. O que eu queria dizer, quando vocês existem, vamos dizer assim, as duas partes agem no menor nível de pressão possível, né, dentro de um movimento que já existe uma série de pressões, você tende a se encontrar, porque muito simples, né? Ou se a condição não for boa para mim, eu não vendo; se a condição não for boa para mim, eu não compro. Né? Então é um encontro dos melhores interesses, né? Mas já tive experiências onde o valor, digamos assim, as condições, falar de valor é um dos pontos, onde as condições de venda surpreenderam bastante, positivamente. Tá? A gente extrapolou até as nossas avaliações, ou seja, não digo que o nosso trabalho foi bom, o trabalho do assessor foi bom, mas foi uma condição de fatores que fez com que aquela operação ela fosse muito bem sucedida, ou até melhor, mais bem sucedida do que o que se imaginava, o que se pudesse prever Uhum. num cenário normal. Mas já teve casos também onde você, por vários outros motivos, você teve uma condição de venda ou de compra que não foi a ideal, mas mesmo assim a operação ocorreu, né? Assim, em geral, você tem dois colchões, né? O vendedor tem um colchão que ele, tudo bem, ele pode ir lá no piso desse colchão e vender, talvez não muito satisfeito, mas vender e sair ok. E o outro lado também, ele tem um teto desse colchão, onde ele pode fazer uma operação que não era aquela inicialmente aceita, mas que tudo bem, ainda dá para aceitar nessas condições. De novo, o ideal é que as coisas se equilibrem, e é o que a gente busca. A gente busca sempre a trazer a melhor condição possível para aquele lado que a gente está apoiando. Né? Mas também Perfeito. isso é importante, nem sempre o valor é o determinante. A Ah, gente já teve, óbvio, né? Todo mundo aqui sabe, não vamos fingir que o valuation, o valor do negócio, né, o valor da transação não é o fator determinante. Mas você tem uma série de outras condições e muitas de vezes quando repente você o cara tem lida... um passivo gigante, tem uma série E de às vezes coisas até restrições. mais subjetivas, viu, Paulo? Você, É cara, às vezes mesmo? você tem empresário, você tem empreendedor que quer vender um negócio, mas ele... Cara, aí é o ser humano, né? Assim, eu não quero vender para aquele, eu quero vender para o outro. E para o outro eu aceito Ah, vender por 8 e não por 10, entendeu? Parece que é mentira, mas não é. Isso acontece. Tá? Eu acho que se alguém ouvir aí que faz a mesma coisa que eu faço, sabe que é verdade. ô Murilo, Mas e no livro que eu comentei que eu tô lendo do Bernie Eccleston, ele fala isso aí, que para um ele vendeu por um preço, a mesma coisa, e para o outro ele vendeu por outro, e então, você entende? assim, Porque é isso, os interesses são. Você não sabe o interesse, né? Na verdade, né? Você imagina o interesse que a pessoa tem ao comprar um ativo, mas você realmente nem sempre você sabe todo a história. Então, tanto é que você tem mesmo os ativos que são vendidos por preços diferentes, em condições que a gente falou, né, em condições de informação, em condições de aham, equidade entre as partes. Isso por várias razões. Uma dessas é essa que eu falei. Assim, tanto é que tem muito projeto que a gente faz em que o vendedor simplesmente fala: para este eu não quero vender, para este eu não quero acessar. Obviamente a gente tem que respeitar e respeita, às vezes vai mais além. Para esse eu consigo atenuar um pouco minha condição do que para aquele. Por quê? Porque sim, aí é empatia. Empatia não se explica, né? Empatia é uma coisa perfeito. que transcende a tecnicidade de uma operação de compra e venda. Aí vai para o lado humano, né? Que no fim das contas é o que fala sim ou não numa operação dessa, né? Por mais que você seja técnico, por mais que você seja pragmático, faça o melhor valuation, faça a melhor preparação, tenha o melhor
time de advogados fazendo contrato, um lado falou não, acabou, meu amigo. Então, e por várias razões, você pode falar não, né? E alguém vai ter que assinar, né? A caneta, alguém vai ter que Exatamente. canetar lá. Eu brinco, né? Falo com meus clientes, mas, cara, quem vende é você, então eu não, eu não consigo te obrigar a vender. Então, assim, quando eu falo, especialmente em forma de remuneração, né? Uhum. Quem vai vender é você. Então, se eu trouxer aqui uma proposta que você não quer, ou se eu trouxer, né? Se a gente chegar no processo, numa proposta que não te agrada, numa condição que não me agrada, você não vai vender. Eu não tenho e nem posso ter essa pressão sobre você. Né? O que eu tenho profissionalmente assessorá-lo para conduzir para a melhor opção possível. Murilo, pô, legal demais. Estou gostando muito da nossa conversa. Eu quero ir caminhando para o final, mas te perguntar sobre a sua empresa, que depois de tantos anos trabalhando numa grande consultoria, você fundou a sua empresa, que é a EKS Advisory, tá certo? Tá certo? Falei certo? Certíssimo. Me conta um pouquinho da EKS, como é que é o seu trabalho, né? Você já explicou um pouco das suas competências, mas assim, qual a sua área de atuação? Enfim, entender um pouco desse seu novo momento agora também como empresário, né? No setor de consultoria, tudo. Bom, então, Paulo, então, assim, a partir da decisão ali de que eu queria sair da Deloitte, foi uma saída muito tranquila, assim, como disse as pessoas, e nossa equipe ali de M&A era uma equipe muito coesa, muito bacana. A saída foi feita da melhor forma possível, né? Então, aqui mantemos laços aí não só de amizade como de profissionais. A IKS acabou surgindo quase que por uma necessidade. Eu me desliguei da Deloitte começaram a aparecer algumas indicações de trabalho de diversas, tanto de amigos, tanto de ex-colegas, etc. E basicamente eu precisava de um veículo ali, né? Você sai de 18 anos de trabalho, você não estava ali naquela fase de pensar o que fazer ainda, de fazer um planejamento com bastante tempo, com bastante paciência. Ela acaba surgindo ali final de 2018 e começa-se a prestar alguns trabalhos, começa a fazer alguns trabalhos esporádicos, algumas pessoas pedindo apoio da gente para fazer processos, não só de M&A, mas às vezes processos um pouco mais começo, meio e fim, ali às vezes de avaliação, às vezes um pouco de arrumação de gestão financeira, etc. E ela estava indo assim, então estava naquela fase, vamos tocando, não foi algo que foi planejado. Aí, nesse meio do caminho, eu falei, pô, a gente começou por esse caminho aqui, vamos seguir em frente com a própria empresa. E daí, dentro das estratégias que daí sim eu desenhei para a IKS, estava de trazer mais gente ou se associar a mais gente, né, para compartilhar competências, compartilhar projetos, potencializar não só o volume, como também a qualidade. A consultoria vive de pessoas, a consultoria vive de competências das pessoas que nelas trabalham. Aí eu iniciei uma conversa tive nessas intercorrências ali, algumas idas e vindas que não foram exatamente bem sucedidas, mas iniciei uma conversa com um outro ex-profissional da Deloitte, a gente estava se alinhando para... Né? Então, aí eu iniciei uma conversa com essa pessoa, uma pessoa bastante experiente, bastante capacitada para a gente... Aí não era nem EKS, a gente se juntar ali numa empresa, que poderia ser EKS, ou uma empresa que a gente fundasse, para justamente aumentar o nível o tipo de serviço até que a gente presta. Daí, nesse ínterim, surgiu a oportunidade da gente entrar numa empresa já formada também por executivos da Deloitte, ali em 2019. A gente acabou se juntando, então a EKS nunca foi lançada de forma efetiva, mercadologicamente falando, ela acabou se incorporando a uma outra empresa. Perfeito. Aí, começo da pandemia, essa pessoa que
que eu fui junto com ele, ela acabou saindo, voltando para uma grande empresa de consultoria. Ela recebeu uma proposta muito, num movimento muito lógico, ela voltou ali para ser sócio de uma grande empresa. A gente ficou trabalhando junto, né, nessa associação por 2 anos e meio. E no final do ano passado, eu achei por bem fazer o movimento contrário, né? Voltar a ter a minha área de atuação, porque quando a gente se juntou com essa empresa, era uma área de atuações bem distintas, né? A EKS com essa área de assessoria em fusões e aquisições, em finanças corporativas, em valuation, e a outra parte numa área também de consultoria, mas com uma outra vertical ali de serviços. Achei por bem de se separar, então a EKS voltou, né? E daí está em processo de lançamento efetivo a partir do segundo trimestre, talvez, desse ano. Né? Então, o que ela faz? Né? Basicamente, para fazer uma referência que o mercado usa, apesar do seu nome que a gente usa, nós somos uma boutique de M&A, ou seja, uma empresa que presta serviços de assessoria em processos de compra e venda de empresas, com foco de atuação na venda de empresas de middle market, ou seja, na venda de empresas familiares, na venda de empresas de dono, bem o nome que você dá é indiferente, mas eu costumo pontuar que é aquela empresa que tem realmente um empreendedor ou que tem a personificação do seu fundador ou dos acionistas ali muito presentes e que pretendem, através de um processo de M&A, buscar uma dessas soluções que a gente falou, de liquidez, de sucessão, de alavancar o negócio. A gente muitas vezes pensa assim, vou vender porque eu vou vender uma parte para alguém que vai botar dinheiro para eu crescer. Perfeito. E daí a gente faz todo esse processo, desde esse movimento de entender o negócio, de ver se existe uma preparação já da empresa para fazer esse tipo de movimento, porque muitas vezes, se não existe, é melhor não fazer, esperar e postergar um pouco para fazer de uma forma mais adequada. E daí a gente faz todo esse processo, daí como muitas outras empresas, como a EKS fazem, desde de empresas como a EKS, né, vamos considerá-las boutiques de M&A, grandes empresas de consultoria, bancos de investimentos, ou seja, o mercado é bastante amplo e diversificado em termos de estrutura, tamanho e tipo talvez, de atendimento ao cliente. Então, a gente faz toda essa preparação, avaliação, junta essas informações, identifica quem são os investidores ou compradores, acessa essas pessoas, inicia um processo de negociação, conduz todo esse processo até que a gente chegue na conclusão da transação, assim, de novo, muito resumidamente aqui. Perfeito. Onde a gente faz a conclusão da transação e daí, basicamente, nosso trabalho se encerra. E, além disso, a gente faz outros trabalhos daí de uma forma mais responsiva e não ativa, que a gente faz trabalhos de avaliação, a gente faz trabalhos de assessoria em gestão financeira para essas empresas, mas o nosso core, o nosso foco é em processos de M&A, em especial processos de venda de empresas. Explicado muito bem, muito sucesso então nessa nova fase da EKS. E agora, Murilão, que daqui a pouco a gente tem um jogo do Corinthians para assistir, não quero tomar mais muito tempo seu. Eu vou sair um pouquinho aqui da área de negócios, embora eu ainda tivesse um monte de perguntas para fazer. Queria, para a gente fechar aqui num bate-bola mais descontraído, queria que você contasse um pouco da sua relação com os esportes, que eu sei que você também gosta muito de esportes e tem um bom gosto para futebol, assim, sensacional, que você torce para um grande time, o campeão dos campeões. Murilo, eu sei que você frequentou, eu não sei se ainda está frequentando muito estádio de futebol. Queria saber se você já passou por alguma situação engraçada, curiosa, divertida nas idas em estádios e tudo, e também contar um pouco dessa sua relação com os esportes, o que você gosta de fazer e tudo. Esporte, em geral, assim, sempre foi algo muito presente em casa, assim, teve o privilégio aí de crescer dentro de um clube, né? Então, desde cedo, toda a família ali, todos eu, meus irmãos, meus primos também, a gente
A gente sempre cresceu dentro do Clube Espera, aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte, e sempre praticando atividades esportivas aí, com mais ou menor intensidade. Assim, fiz um pouco de tudo e assim, joguei tênis por muito tempo, depois larguei o tênis ali no começo do colegial e daí o esporte com o qual que eu me dediquei, digamos assim, por mais tempo foi surfar. Daí contusões e outros problemas fizeram que o surf não fosse exatamente. Ele veio até bem recentemente, para falar a verdade, mas daí fomos introduzindo outras atividades ali para compensar essas contusões. Daí comecei um esporte que também me acompanha bastante, que é nadar. Depois de uma cirurgia no joelho, foi o esporte que eu voltei ali a fazer mais rapidamente. Hoje, depois também de algumas contusões pesadas aí nos últimos tempos. Mas você já tá recuperado das contusões, Não, Murilo? já tenho alta, eu já tenho. Agora precisa só da rotina. Você tem que cuidar das meninas aí, você tem que Tem cuidar que das cuidar, meninas, tem que não cuidar vem de com todo mundo. contusão mais, não, deixa, Ah, chega. né? Você tem que cuidar delas, tem que ficar bem aí. Aí a rotina do esporte, assim, ainda não consegui botar ela no ritmo total. Assim, estou procurando espelhar em você aí como grande nadador. Mas estou voltando. Esse ano eu voltei a nadar e estou buscando. Assim, mas eu acabei assim, dentro da família a gente tem esportistas muito mais dedicados do que eu, mas assim, a gente sempre praticou algum tipo de atividade física, algum esporte. E acho que a natação é o que vai comigo até mais para frente a partir de agora. É isso aí, é isso aí. E, Natação é esporte cara, para a vida toda, hein, Murilo? sim, é uma delícia, né, É cara? uma delícia. É uma delícia. E o nosso Coringão, e as histórias que eu sei que Puta, você esteve em momentos importantes do Corinthians lá no estádio. Enfim, tem alguma história aí? Compartilha com a gente. cara, história tem um monte, cara. Se falasse antes, eu preparava alguma aqui. Cara, já fui muito estádio, cara. Da pandemia para cá, na verdade, parei. Esse ano eu pensei em voltar, mas daí também essa rotina atual aí tá me deixando um pouco mais difícil da gente voltar para Itaquera ali. Saudade de Itaquera. Já fui bastante em Itaquera, gostava muito de ficar ali na Arthur Alvim tomando uma cerveja antes do jogo. Cara, história tem demais. Graças a Deus já vivenciei alguns bons momentos e alguns momentos não tão bons, mas ainda assim marcantes dentro do estádio e fora dele. Cara, tem história para burro, Paulo. A gente marca um bate-papo só do Timão aí para Depois, então, conversar. ó, um dia, ouvintes corintianos aqui do podcast de Televisão, eu vou fazer um episódio especial, vou trazer vários corintianos aqui, a gente vai ficar contando só a história do Pô, a Corinthians, gente viu? pode começar a fazer, pô, tá na moda, a gente pode fazer tweet aí acompanhando o jogo do Timão. Quem sabe Isso. a gente não vira um novo Casimiro, né? Uma coisa assim. Exatamente, boa ideia. Porque o podcast Outra Visão está nessa fase agora que ele vai sempre existir, mas ele vai ter, aos poucos, vão incrementando novas coisas, mas foi importante ouvir a sua história e um pouco da sua trajetória e seu conhecimento nessa área de consultoria, de administração, na área financeira, que foi uma aula muito legal, Murilo. Eu gostei demais. E eu vou encerrar aqui a nossa conversa hoje agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e, claro, por prestigiar aqui este podcast. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui esta entrevista, a Babi, a toda a sua família, as suas filhas, ao seu irmão que eu conheço. Eu conheço um irmão só, o outro irmão seu. O outro, né? O outro além de ser palmeirense, ele está no Canadá, então não é mais difícil. Eita, nós. Então, assim, um abraço para toda a sua família que vai acompanhar até aqui. E para fechar, Murilo, queria que você quisesse deixar um recado final para os nossos ouvintes. Paulão, primeiro, assim, agradeço o convite. Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí a explicar um pouco
do que eu faço, do que é esse movimento. Talvez tenha ficado um pouco maçante aí, mas aí eu sei que você, com suas habilidades de edição também, você talvez consiga fazer com que isso fique mais divertido. Cara, basicamente isso. Espero ter contribuído aí, que os seus ouvintes possam entender um pouco melhor o que é isso. Não existe muito segredo. Na verdade, é um trabalho bastante árduo, bastante difícil. Então, às vezes a gente se apega aí a coisas que saem em mídia ou que fantasiam um pouco, mas é um trabalho consultivo, técnico, em que você tem que se dedicar bastante. Existem inúmeros profissionais que atuam nessa área em várias frentes dentro da área de um projeto de fusão e aquisição, e todos eles muito competentes e muito dedicados. E é isso, cara. Agradeço, fico à disposição sempre para bater papo contigo aí sobre o que for, natação Corinthians, profissão, qualquer coisa, Belo Horizonte, São Paulo, a gente faz essa ponte aérea aí. E, de novo, obrigado, cara. Acho que é um prazer falar contigo, rever você aí. Faz tempo que a gente não se via, não digo pessoalmente, porque a gente não está um na frente do outro, mas faz tempo que a gente não batia esse papo aí com mais calma. É isso aí. Muito obrigado, um abração para você. Tchau!